O livro de 2 Samuel, capítulo 1. Depois da morte de Saul, Davi voltou da vitória sobre os amalequitas. Havia 2 dias que ele estava em Ziclag, quando, no terceiro dia, veio um homem do acampamento de Saul, com as roupas rasgadas e a cabeça coberta de terra. Chegando a Davi, ele se prostrou em terra e lhe fez reverência. Davi lhe perguntou: "De onde vens?" Ele lhe respondeu: "Escapei do acampamento de Israel." Davi lhe perguntou ainda: "O que aconteceu? Conta-me." E ele lhe respondeu: "A tropa fugiu da batalha, e muitos caíram e morreram. Saul e seu filho Jonatas também foram mortos." Davi perguntou ao rapaz que lhe trazia as notícias: "Como sabes que Saul e seu filho Jonatas morreram?" Então o rapaz que lhe dava a notícia disse: "Eu estava, por acaso, no monte Gilboa e vi Saul se apoiando em sua lança. Os carros e os cavaleiros tentavam alcançá-lo. Nisso, ele olhou para trás, viu-me e me chamou, e eu disse: 'Aqui estou.' Então ele me perguntou: 'Quem és tu?' E eu lhe respondi: 'Sou amalequita.' Então ele me disse: 'Vem cá, mata-me. Estou cheio de cãibras, mas continuo vivo.' Então, fui até ele e o matei, porque sabia que ele não sobreviveria depois de ter caído, e tomei-lhe a coroa da cabeça e o bracelete, e os trouxe aqui a meu senhor." Então Davi pegou suas próprias vestes e as rasgou, e todos os soldados que estavam com ele fizeram o mesmo. E eles prantearam, choraram em jejua até a tarde por Saul, e por seu filho Jonatas, e pelo povo do Senhor, e pela nação de Israel, porque haviam morrido na batalha. Então Davi perguntou ao rapaz que havia trazido a notícia: "De onde és tu?" Ele respondeu: "Sou filho de um estrangeiro amalequita." Davi lhe perguntou ainda: "Como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor?" Então Davi, chamando um rapaz, disse-lhe: "Vem cá e ataca-o." E o rapaz o feriu, e ele morreu. Davi tinha dito ao rapaz: "Caia o teu sangue sobre tua cabeça, pois tu mesmo testificaste contra ti, quando disseste: 'Eu matei o ungido do Senhor.'" Davi demonstrou sua dor pela morte de Saul e seu filho Jonatas, com esta lamentação, ordenando que fosse ensinada ao povo de Judá, lamentação do arco, que foi registrada no livro de Jazar. "Tua glória, ó Israel, foi morta sobre tuas colinas. Como caíram os valentes! Não contes isso em Gate, nem o proclames nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não exultem as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, não caiam sobre vós orvalho nem chuva, nem haja campos que produzam ofertas, pois ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que nunca mais será lustrado com óleo. O arco de Jonatas nunca recuou do sangue dos feridos e da gordura dos guerreiros, nem a espada de Saul voltou vazia. Saul e Jonatas, tão queridos e amáveis na sua vida, também não se separaram na sua morte. Eram mais velozes do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que punha adornos de ouro sobre vossos vestidos. Como caíram os guerreiros no meio da batalha! Jonatas foi morto nas tuas colinas. Estou angustiado por ti, meu irmão Jonatas, tu eras muito querido a mim. Tua amizade era mais preciosa para mim do que o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra." Capítulo 2. Depois disso, Davi consultou o Senhor, perguntando: "Subirei a alguma das cidades de Judá?" O Senhor lhe respondeu: "Sobe." Davi ainda perguntou: "Para onde subirei?" O Senhor respondeu: "Para Hebrom." Então Davi subiu para lá, juntamente com suas 2 mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que havia sido mulher de Nabal, o carmelita. Davi levou também os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e foram habitar nas cidades de Hebrom. Então os homens de Judá vieram e ali ungiram Davi rei sobre a tribo de Judá. Depois informaram a Davi que os homens de Jabes-Gileade haviam sepultado Saul. Davi mandou mensageiros dizer aos homens de Jabes-Gileade:
Bendito sejais do Senhor, pela bondade que mostraste sepultando Saul, vosso senhor. Agora, que o Senhor tenha misericórdia de vós e vos seja fiel, e eu também vos retribuirei pelo bem que fizestes. Fortalecei agora as vossas mãos e sede homens valentes, porque vosso senhor Saul está morto, e a tribo de Judá me ungiu como rei. Mas Abner, filho de Ner, chefe do exército de Saul, tomou Isbosete, filho de Saul, e o levou para Maanaim. E o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Azuritas, sobre Jezeel, sobre Efraim, sobre Benjamim e sobre todo o Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. A tribo de Judá, porém, seguia Davi. Davi reinou em Hebrom, sobre a tribo de Judá, durante 7 anos e 6 meses. Depois Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, foi de Maanaim para Gibeão. Foram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram com eles perto do tanque de Gibeão. Uns ficaram de um lado do tanque, e os outros, do outro lado. Então Abner disse a Joabe: Levantem-se os jovens e lutem diante de nós. Joabe respondeu: Está bem. Eles se levantaram, e foram contados 12 de Benjamim e de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um agarrou o adversário pela cabeça e meteu-lhe a espada no lado, e assim morreram juntos. Então aquele lugar, que fica próximo de Gibeão, se chamou Eucate Azurim. Naquele dia houve uma batalha cruel, e Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos servos de Davi. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. E Azael era veloz, como as gazelas do campo. Azael perseguiu Abner, seguindo-o sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nisso Abner, olhando para trás, perguntou: És tu Azael? Ele respondeu: Sou eu. Então Abner lhe disse: Desvia-te para a direita, ou para a esquerda, e pega um dos jovens e toma os seus despojos. Azael, porém, não quis desistir de persegui-lo. Então Abner voltou a dizer a Azael: Sai de detrás de mim para que eu não te mate e te jogue por terra. Pois, como eu ficaria diante de Joabe, teu irmão? Porém, ele não desistiu de persegui-lo. Então, Abner o feriu com a ponta da lança na barriga, de modo que a lança saiu pelas costas, e ele caiu ali e morreu naquele mesmo lugar. Todos os que chegavam ao lugar onde Azael caíra morto, paravam. Mas Joabe e Abisai perseguiram Abner. E, ao pôr do sol, eles chegaram à colina de Amá, que fica ao lado de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. As tropas de Benjamim se ajuntaram para perseguir Abner. Formando-se num batalhão, tomaram posição no alto de uma colina. Então Abner gritou para Joabe: Tu continuarás matando a espada para sempre? Não sabes que isso levará à amargura? Até quando te demorarás em ordenar às tropas que desistam de perseguir seus irmãos? Joabe respondeu: Vive Deus, que, se não tivesses falado, só amanhã cedo as tropas teriam cessado de perseguir cada um a seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta, e toda a tropa parou, e não perseguiu mais Israel, nem continuou lutando. E Abner e os seus homens caminharam toda aquela noite pela Arabá, e, passando o Jordão, caminharam por todo o Bitrom e chegaram a Maanaim. Joabe voltou de perseguir Abner. Quando ajuntou todas as tropas, faltavam 19 homens dos servos de Davi e também Azael. Mas os servos de Davi haviam ferido de morte 360 homens de Benjamim, dentre os homens de Abner. E pegaram Azael e o sepultaram no sepulcro de seu pai, em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite e chegaram a Hebrom ao amanhecer do dia.